Seja bem-vindo à Resenha Movement Sociedade e Metamorfoses, o podcast que traz um pouquinho da filosofia para dentro da educação física, para dentro da profissão de saúde como um todo, com abordagem sempre também para o lado biopsicossocial, que o meu amigo Carlos Barreto, meu querido Gulu, se amarra. Hoje vamos entrar realmente na filosofia a partir de um livro clássico. Um livro clássico que nós gostamos muito, com uma análise do nosso querido Gulu, que nos propôs esse desafio de fazer análise desse livro. E aí eu já vou pedir, galera, dar aquela compartilhada, curtir, se inscrever no canal. Moroso, se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal, passa para a galera. Gulu, bola contigo. Vamos lá. Então, isso aqui, como o Alan falou, é um livro clássico. A gente vai passear aqui fazendo links com a nossa profissão, né, a ciência, a educação, né, que é um tema muito caro aqui para o nosso podcast, aqui para a nossa proposta. E eu vou fazer um preâmbulo aqui histórico, né, para a gente se situar no contexto temporal, né, e dar uma passeada aqui pela época. Então, o que aconteceu? Vamos falar aqui, estamos falando de 4 séculos antes de Cristo, né? E aconteceu um fato muito interessante da tríade de Aristóteles, Platão e Sócrates. Esses três, como se deu essa relação? Platão era um cidadão ateniense de uma família aristocrata, né? Uma família, vamos dizer assim, hoje em dia, família rica, de posses. Tinha tudo para seguir a carreira política, que era a carreira, né, de maior valor na época. E o que aconteceu? Ele se deparou com Sócrates, né? Foram contemporâneos, viveram na mesma época. E Sócrates era um cidadão mais humilde, não era de família rica. E ele desempenhava um papel político-social na sociedade, na Ágora, né, que era a praça pública, que era onde os atenienses se encontravam, né, para debater sobre os assuntos políticos. E ficou muito impressionado com a maneira com que Sócrates se dirigia e discursava, né, como que ele investigava. E aproveitando também, né, para falar sobre... A gente costuma falar que Sócrates é o pai da filosofia, né, que é o precursor, vamos dizer assim, da filosofia. E existiam os pré-socráticos, que eram os filósofos que vieram antes de Sócrates. E os pré-socráticos, eles eram uma espécie de cientistas, né, modernos, vamos dizer. Eles estavam preocupados em entender a realidade através da natureza, do mundo. O Sócrates inaugura a filosofia que a gente conhece, porque justamente ele não estava tão preocupado com essa relação com a natureza, e sim com o que o homem fazia, com o comportamento humano. Ele que inaugura, vamos dizer assim, a ética, né, e a filosofia como a gente conhece. Essa parte dos pré-socráticos, de entender a natureza, a gente entende hoje como ciência, né? O entendimento da realidade, do mundo físico, physis, né? E, para continuar esse preâmbulo, o Sócrates, ele funda, né, ele com essa relação com Sócrates, ele até tem o Francisco Corsim, fazer aqui quando ele foi ler, falou, não, você tem que ler Sócrates, porque o pai da filosofia, né? Aí ele foi na livraria, falou assim, pô, eu queria ler Sócrates. O cara falou assim, olha, tem o Platão que fala sobre Sócrates. Não, livro de segunda mão eu não quero. Eu quero comentador, eu quero original. Depois ele foi descobrir, né? Que só tem o de segunda mão. Exatamente, só tem o de segunda mão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu, né, os diálogos de Sócrates, que até em alguns livros, né, a gente não sabe muito bem se é Sócrates ou Platão que está falando como se fosse um personagem de Sócrates. Então, né, dentro do livro pode ter o personagem Sócrates,
ou propriamente o Sócrates. Tem uma dificuldade de saber quando o Platão está colocando uma ideia dele na boca do personagem Sócrates, Exatamente. ou quando o Platão só está relatando é, que ele aprendeu com é, Sócrates e está colocando na é. escrita dele o Sócrates falando. Nesse livro aqui que a gente vai fazer essa análise, nesse podcast, Apologia de Sócrates, Platão estava presente, né? Ele estava presente no julgamento, vamos dizer assim, de Sócrates, né? Esse livro, ele conta a história do julgamento, é um livro clássico até para o direito, né? Porque é uma dos primeiros, exatamente. E então Platão estava lá, né? Estava lá. Então esse livro aqui, ele narra alguns diálogos, algumas falas de Sócrates, realmente, né? E a relação de Aristóteles, né? Que Aristóteles vem para Atenas com 18 anos. Estou falando dessa coisa porque realmente, né, Amoroso, essa tríade realmente assim, é uma coisa excepcional. Vale a pena, né, estudar Platão e Aristóteles, né? Porque Sócrates está dentro de Platão. Vale a pena se aprofundar, né, ler o quanto mais possível, porque realmente isso aqui é a base da filosofia, né? Tem muita gente boa aí que fala que o que vem depois é nota de rodapé, né? Fazendo, claro, uma figura de linguagem. Nosso né? modo de vida em geral, né? Nosso modo de vida foi baseado nesses três pontos. Exatamente. Até porque nossa base de vida é a filosofia grega, direito romano, né? E o cristianismo. Que também veio da filosofia também, grega, exatamente. O cristianismo que veio do judaísmo, que é coisa antiga tanto quanto. Né? E que eu tenho visto algumas pessoas, vou botar para diminuir, talvez isso seja maior até, de algumas áreas acadêmicas, meio que tentando desmerecer o trabalho do Platão e o trabalho do Aristóteles. Não sei se vocês já se depararam com isso, eu me deparo direto com isso. Certa parte deve ter um papel retórico, porque tem algumas coisas na filosofia deles que interessam mais a certos grupos que não deles, né? Então eles tentam colocar filósofos mais modernos que interessariam o grupo deles para poder contrapor. É a coma de Procusto. Falam que tinha uma campanha para tentar destruir Aristóteles, né? Ajustando a filosofia para caber dentro daquilo que ele quer que seja o modo... Retoricamente, para poder... Retoricamente, o modo de viver. Ou corta ou estica, né? O corta ou estica, perfeito. O Gulu já meteu óculos, já vai ter leitura já? Não. Tem aquele, fazer um disclaimer, aquele negócio que o Sócrates não quis escrever porque poderia deturpar, né? Da fala para a escrita, poderia alterar o que ele queria realmente passar. Isso, e o Platão passou por esse sofrimento também. Parece que o primeiro a escrever realmente filosofia foi Platão. Eu não sei se os anteriores eles escreveram e se perdeu. Aí eu não sei mesmo essa parte histórica. Eu tenho dúvidas sobre qual é. Porque a gente só tem trechos, né? Só excertos de Heráclito, Parmênides, Anaximandro, esses caras. E a poesia do Parmênides escreveram, né? Porque o Aristóteles depois ele comenta, né? Como se fosse se perdeu, citação. Né, o primeiro citação começou com Aristóteles. O próprio Platão foi muito influenciado pelos pré-socráticos. Por isso que quando Sócrates começou a fazer o trabalho dele, né, filosófico, vamos dizer assim, impactou muito o Platão, porque o Platão estava olhando para a natureza, para a física. E aí veio Sócrates, assim, realmente, assim, meio que do nada. Começou a corromper a juventude. Que é o que você vai contar um pouquinho. Mas então, aí Aristóteles, você vê que coisa maravilhosa. Platão era discípulo de Sócrates, né, entre aspas, e Aristóteles veio para ser aluno de Platão na academia. Foi aluno de Platão dos 18 aos 38 anos. 20 anos. Só dali começou. Só dali, assim, com aquela hierarquia, né? Falei assim, isso aqui é meu mestre. Não concordava com tudo, né? Mas estava ali. E aí só se separaram pela morte de Platão. E aí veio... Ele falava, eu sou muito amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Por isso que ele saiu da academia. Exatamente. Ele foi ser o tutor de Alexandre o Grande, né? E aí depois que Alexandre o Grande, né, que conquistou tudo, ele montou a própria academia, o Liceu Aristotélico. Então, assim, é uma história realmente, no meu ver, fantástica, assim, dessa relação dos três, né, na mesma... E só, Golo, essa questão da escrita, o Aristóteles já não tem essa
essa resistência a escrever tudo. Aparentemente, inclusive, ele escreveu livros que não chegaram até a gente. Um vocabulário, ele aumentou, né? Ele tem um vocabulário aparentemente mais rico que o de Platão. E o Platão, você, pegando ali o Fedro e a Carta Sétima, fica bem claro que ele parou num certo ponto da filosofia dele e ele fala, eu vou parar aqui, escrevi até aqui, porque tem coisas que só se sabe de Platão, porque Aristóteles fala lá na Metafísica e tem outros discípulos dele que falaram. Ele falava isso dentro da academia, mas ele não escrevia, e que ele dizia que as palavras não têm condição de se defender. Porque se eu falo um negócio para você e você interpreta errado, me faz o contraponto e eu estou aqui, eu posso defender o que eu falei. E o final da filosofia dele, como se fosse o suprassumo da filosofia, ele não escreveu. Porque aqui é muito mais profundo, é muito mais foda. Porque o Amoroso estava falando. É mais fácil de tomar, as pessoas interpretarem errado, e eu não estou aqui para defender, as palavras não conseguem. É a doutrina exotérica e a esotérica. Né? Isso aí. Não no sentido. No sentido de exofora e exodentro com S, né? Isso, exatamente. Língua portuguesa, tem essa. Mesmo tudo com S. Mesmo que seja muito genérico, né? Eu vou perder um pouco da acuidade técnica aqui, mas o microfone aí, Gulo. O Platão, né, sem entrar muito na questão técnica, ele, diferente do Aristóteles, a formação dele, o pai do Aristóteles é médico, né? Então depois a gente viu, né, que depois que Alexandre o Grande começou a conquistar tudo, Aristóteles pedia para ele trazer de outros lugares animais, tratados políticos. Então, ele, por exemplo, animais, ele foi o primeiro biólogo, né? Ele dissecava os animais. Sim. Então, ele tinha muito, por influência do pai dele, apesar dele filosofar em metafísica... Físicas e a metafísica. Exatamente. E o Platão, o que né, grosseiramente falam que não é bem assim, é que o Platão meio que partiu da realidade, mas ele foi subindo. Tanto é que tem aquela imagem apontando para cima, de Platão apontando para cima, Aristóteles com os 5 dedos para baixo, apontando para baixo. Né? Assim, Aristóteles ele fazia questão de filosofar e voltar para a realidade, fazer esse caminho de ida e volta. Né? Que isso para Aristóteles era fundamental. Sim. Então, o preâmbulo histórico sobre os pré-socráticos, né? Sobre o que eles estavam querendo e o que Platão e Aristóteles e Sócrates, né, fundaram, vamos dizer assim, a partir de Sócrates, né? Entrando aqui na questão do livro, o que Sócrates, né, agora entrando no livro, o que Sócrates estava querendo intuitivamente fazer? Ele, num certo momento, ali naquele discurso dele na Ágora, né, politicamente, existia o oráculo de Apolo em Delfos, né? E o que isso também, historicamente, só para contextualizar, o que era aquilo? Eram sábios, era uma espécie de uma academia... Pitonisa, né? Pitonisa, exatamente. Que era uma sábia, e aí um amigo dele foi lá e através dessa sábia, ficou sabendo que ele era o homem mais sábio de Atenas. E ele tomou um susto, porque ele não se considerava sábio, né? E aí, o que ele foi fazer? Qual foi a investigação dele? Ele falou assim, pô, será que ela está mentindo? Ele falou assim, não cabia a ela mentir, né? Não tinha um propósito. Quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Falei, pô, exatamente. Assim, sou um cara pobre, né? Lutei na guerra. Então, assim, aí aquilo intrigou muito o Sócrates, né? Ele falou assim, pô, por que eu sou? Então, ele falou, qual foi a ideia dele? Ele falou assim, pô, então eu vou começar a interrogar as pessoas que eu julgo serem sábias e vou ver, né, se realmente elas são sábias. Então, ele começou a procurar os sábios da época, eram os artesãos, eram os poetas, eram os políticos. Então, retórico, né? Então, o que ele começou a fazer a partir daí? Todo sábio que ele achava, que ele interpretava ser, ele encontrava na rua, ele ia lá, abordava o cara e começava a fazer aquelas perguntas. Ele falava assim, não, mas isso não é justo. Bom, se você está falando que não é justo, você deve saber o que é justiça.
Eu falava que se existisse Sócrates hoje, eu ia tacar pedra nele. Chato, paca, vai, encher o saco. Exatamente. Mas aí o cara falou assim, pô, mas se você tá falando que é injusto, você tem que me dizer o que é justiça, pra gente poder ter um... E aí as pessoas começavam a tropeçar, uma tropeçada atrás da outra, e ele falava assim, pô, eu tô vendo que esse cara não é sábio quanto eu pensava. E, logicamente, eu começava a ficar puto com ele pra caralho, muito puto. Mas ele falava assim, ele começou, aí depois dele conversar com um artesão, com um poeta, com um político, ele começou a perceber que, na verdade, a sabedoria dele não era que ele sabia alguma coisa a mais, é que ele sabia que ele não sabia. Então, ele viu que aí começa o link para a educação, para a ciência, que a base é você fazer um histórico do que você realmente sabe e do que você não sabe. E assumir que você não sabe, não querer pegar qualquer explicação e encaixar só para você dizer que sabe. Essa era a questão dele. Então, mas o que aconteceu, né? Ele, de tanto fazer isso, e ele conversava com jovens, né? Que ele foi como é que se diz? Fugiu a palavra. De corromper os jovens. Ele foi... Porra, ajuda aí, cara. Ele foi culpado, ele foi acusado de corromper os jovens. Porque ele chegava no meio da rua, imagina os jovens, né? O jovem que não tem muita informação ainda, via um cara daquele porte. Então, os jovens estavam aderindo às ideias dele e isso incomodou. O próprio Platão, né? O próprio Platão, exatamente. Olha o Platão, um aristocrata, um cara preparado. Pô. Então, só que ele meio que deixou quem mandava, os políticos, os artesãos, pé da vida, porque os caras estavam vendo que estavam perdendo ali poder, né? Poder de autoridade. E isso gerou o julgamento de Sócrates. Ele foi naquela época existia, né? Ele foi para júri. Eram 501 atenienses jurados que iam votar. Caramba! 501. E ele foi para júri realmente, porque ele foi acusado de corromper a juventude e também na questão dos deuses, né? Que na época tinha os deuses da cidade, né? Zeus, que era Zeus era o deus maior, e ele começou a falar em um deus único. Ele praticou heresia, né? Então, um trecho aqui que ele fala que é muito interessante, que ele fala assim na defesa dele, que os principais acusadores dele são os primeiros. Por quê? Os mais antigos. Porque foram os primeiros que fizeram um embasamento retórico, e o resto foi aquela compensação, um atrás do outro, escutando aquela retórica, e aquilo tomou... Você falou assim, então eu tenho que vencer primeiro os primeiros. Os mais antigos. E aí aconteceu esse julgamento, que foi épico, né? Que hoje o direito usa muito isso como base, e aconteceu a condenação de Sócrates. E aí tem as passagens aí dentro que a condenação dele é muito interessante, né? Porque ele poderia fazer um arranjo ali dele se exilar, dele não poder mais... Ele poderia se livrar da morte. Ele poderia se livrar da morte, mas desde que ele não continuasse fazendo o que ele estava fazendo. Aí que entra a coisa da verdade, né? O cara, porra, ele era tão ficcionado pela verdade. Também tem todo um contexto que ele tinha 70 anos. Naquela época, vamos dizer assim, a morte, ela tinha um contexto diferente, porque tanto o filósofo, o próprio guerreiro, que a gente via muito isso na Ilíada, para ele, a morte digna, honrosa, era a morte na batalha. E o que é a batalha para o filósofo? Imagina Sócrates fala, não me mata não, porque agora eu vou ficar quietinho no meu canto. Porra, e tinha sido guerreiro também, né? Juntou isso, Eu morri, porra. Então, se é para morrer assim, cara, eu vou morrer com honra. Então, assim, o primeiro
link, depois a gente vai passar aqui para os trechos que eu fiz, mas o primeiro link que eu vejo, por exemplo, dessa condenação de Sócrates, ele escolher a morte, para os dias de hoje, aquela questão assim, pô, gente, assim, será que a gente não teria que abraçar melhor essa verdade do que em troca de dinheiro ou de um cargo ou de um título, né, de mestre, de doutor? Eu acho que a reflexão profundamente. A reflexão que fica aqui, eu falei assim, pô, será que isso não é, né, o principal? A gente não tem que estar preocupado com a nossa vaidade, com o que isso vai repercutir. E sim, é claro que ninguém aqui vai morrer, né? Até porque estão menos tempo, mas é uma espécie de morte. Quando você sai da verdade, né, e por qualquer outro motivo, você meio que morreu. Academicamente, né, profissionalmente, moralmente, né? E às vezes, né, eu estou falando assim, então, pô, não, todo mundo meio que se sente, até nós mesmos, qualquer um, se sente assim, não, a gente, pô, estou procurando a verdade, mas a verdade, ela precisa de um exercício, né, de você ficar se interrogando toda hora, falar assim, pô, será que eu não estou querendo eu mesmo fazer um discurso aqui para o meu viés? É uma espécie de policiamento eterno. Estou discursando para mim próprio. Para mim próprio, entendeu? Então, essa é a primeira reflexão que eu deixo aqui, que eu acho que é importante fazer, da gente pensar sempre se a gente está querendo realmente conhecer aquela coisa ou se a gente está querendo uma brecha para a gente, para agradar o nosso aluno, para agradar o nosso orientador, para agradar o nosso patrão, para nos agradar, o que você estava falando, né? Então é isso. Esse é o preâmbulo? Esse é o preâmbulo. Excelente, Amoroso, aproveitar que ele acabou... Parabéns, conseguimos deixar o Gulu falar com pequeniníssimas interrupções, que a gente tomou esporro aqui das pessoas que... Mandou a palminha. Recebemos um feedback forte de alguns de nossos ouvintes, eu e o Amoroso, que a gente não deixa o senhor Carlos Gustavo Barreto falar. Então, nos policiamos e hoje deixamos e vamos continuar assim. Teve civilidade. Aproveitando para mostrar aqui que está o símbolo da formação profissional Sociedade Metamorfoses, uma oportunidade de fazer inscrição na nossa assinatura e consumir um conteúdo específico da filosofia, todo voltado para a área de saúde. Então, clica no link aí da descrição e vem acompanhar a gente nessa jornada. Feito o jabá, Gulu, vamos para o livro em si? Vamos para o livro em si. Vamos lá. Pegar o primeiro trechinho. Aí a gente vai. A ideia é eu puxar os trechos e a gente ir, né? É como a gente fez no livro anterior, nos 2 episódios anteriores, que foi a discussão do 1828. Você puxa o trecho e faz os seus comentários e a gente faz as intervenções que julgar necessárias, se julgar. Beleza. A primeira parte aqui, o Sócrates, ele começa a falar com o júri, né? Os óculos, show de bola, né, Ana? Eu mesmo me falei, caraca, quando eu vejo de óculos... Acho que já está claro para o pessoal que você está falando aqui do momento do... Não vou te sacanear, não. O livro é o julgamento do Sócrates em si. Ele resolve se defender. Eu não sei se você vai falar sobre isso, que ele fala que ele... Perdoe-me a maneira não, entre aspas, técnica, acho que é por aí, né? É isso. Então, ele fala assim, o primeiro trecho do livro, fala assim, desconheço como vós, homens de Atenas. Homens de Atenas, sempre quando ele fala, é o júri. Sim, né? Cidadãos ali, né? Desconheço como vós, homens de Atenas, fostes afetados por meus acusadores. Quanto a mim, por pouco não perdi a noção da minha própria identidade, tal a persuasão com que discursaram. E, no entanto, dificilmente haja uma única palavra de verdade no que disseram. Então, assim, ele mentiroso de uma forma suave. A persuasão e essa retórica baixa, vamos dizer assim, né? Porque a retórica, o professor, ele quando quer ensinar alguma coisa para o aluno, ele tem que usar retórica, né? Mas é uma retórica para o bem, para ensinar. Agora, quando você quer persuadir o teu público, né, para aumentar um argumento fraco e diminuir o forte, é isso que ele está falando aqui e o que a gente vê muito hoje em dia, né? É o que a gente estava falando da verdade. Pô, cara, você fazer um discurso estilo... Você que quer vender, um vendedor de alguma coisa, às vezes é necessário. O cara vai vender um carro de uma marca Y,
Por que ele vai ficar falando da marca X? Né? Não faz sentido, né? Ele tem que vender aquele carro. Então, ele vai falar só as coisas boas do carro. Entendeu? Isso faz um certo sentido. Agora, a gente está discutindo aqui um assunto sobre a nossa profissão. Aí eu vou ficar fazendo um discurso, que eu vou ficar escondendo, né, uma parte e deflagrando a outra, porque essa parte que eu vou deflagrar é bom para mim, é bom para o meu discurso. Isso aí, até uma hora ele fala aqui, é um trecho que eu marquei, ele fala assim, pô, eu não sou um adolescente, né? Porque adolescente faz isso, adolescente, né, criança, adolescente, pô, eu quero comer um chocolate, ele vai falar só as coisas boas do chocolate. Pô, chocolate tem cacau, tem não sei o quê. Tem... Me sinto bem, papai. Então primeiro aviso que é quase que ele informa ao Júnior, assim, pô, esses caras são fenômenos de persuasão, né? Aí ele fala aquilo que o Alan falou, ele fala assim, olha, eu não vou aqui usar linguagem rebuscada, linguagem do vocabulário de vocês, eu vou usar aqui uma linguagem... Juridiquês. Uma linguagem simples, né? Simples. Aí ele fala também essa questão dos acusadores, que ele fala assim, ó, os piores, eu vou me ater aos meus acusadores, que o principal dele é Meleto, né, o principal acusador dele, e eles são os mais antigos, então foram eles. Então, por que eu vou atacar eles? Porque os outros foram persuadidos por ele. Então, eu vou no ponto, eu vou nesse aqui. Então, ele começa a fazer um preâmbulo para os jurados do que ele vai fazer, né, do que ele vai fazer ali. Tem uma parte interessante também que ele fala assim, que foram feitas peças de teatro, né, para falar de Sócrates. Então, o que é isso? O que faz um link também com os dias de hoje? É a cultura. Quando você quer disseminar uma mensagem, uma ideologia, nada melhor do que a cultura. A qualidade poética. Nada melhor do que um livro, do que uma peça de teatro, uma novela, um filme. Então, isso foi usado com Sócrates. Agora, você vê como que foi usado? Com base lá no Meleto. Foi o principal acusador dele. Ele articulou, né? E aí as pessoas, e aí aquilo virou cultura. Ele fala, na época era o comediógrafo. Comediógrafo. Fazia comédia, era tragédia-comédia. É. A tragédia, se eu não me engano, lidava com os homens aristocratas, os homens de posição, e a comédia lidava com o povo comum. Para perpetuar a crença. Perpetuar a crença. Pô, daqui a pouco as pessoas, aquilo que, né, que depois Gramsci foi com muita perspicácia. Você tem nada de novo no Gramsci, né? Já. Tem nada de novo. Tudo reciclado, né? 4, 5 séculos antes de Cristo. Que aí você vai lá, começa a fazer peça de teatro, filme, sobre uma determinada ideia, né? Artigo científico, vamos para a nossa artigo científico, palestra. Daqui a pouco, as pessoas estão falando, né, sobre aquilo, defendendo aquilo, mas de onde veio? As pessoas às vezes nem sabem de onde veio. Aquilo está no imaginário, já está ali, não tem jeito. Perfeito. Gente, se vocês quiserem... Não, estou te acompanhando aí, acho que... Aí ele fala aqui, até botei aqui um negócio aqui que eu achei engraçado, que o Dias de hoje, assim, ó, olha esse trecho aqui, julgo admirável a capacidade de ensinar as pessoas, capacidade de homens como Borges, de Leontino, Pródico de Céus, Hípias de Elis. De fato, cada um desses homens, senhores, é capaz de dirigir-se a qualquer cidade e persuadir os jovens. Aí o que eu botei em cima? Pablo Marçal. Só retoricão. Ele tá falando do Pablo Marçal aqui. Porra. Entendeu? Então, assim... Só retórico bravo. Pablo Marçal chegar nem perto desses aí, mas hoje ele é um... Ele é o cara, dos caras nesse sentido. Realmente, a retórica dele, ele exagera, mas a retórica dele, o teatro que ele forma... É coisa de gente que tem alguma coisa dentro da cabeça. Não é cegueta, não. Esse negócio de coach, não estou falando mal de todos os coaches, não, mas a gente viu os caras, né, fazendo umas posições. Né, só treina o nível retórico aí. Não sei o que, e fala aí, grita e pula. Porra, cara, isso é um negócio assim... São evocadores de emoção profissionais, né? Aí, depois do Pablo Marçal, aí você vê que... depois do Pablo Marçal, quem vem? Não, mas você vê que é só, eu estou aqui já umas 10 páginas que ele vai falando sobre retórica, sobre como, né, a persuasão, como isso entra na cabeça das pessoas. Né? E isso é uma coisa que a gente vem falando aqui sobre retórica, sobre dialética. Então, assim, é importante conhecer, né? É importante você dar um passinho para você não cair numa
numa retórica baixa dessa, né? Você ter um poder de argumentação e de questionamento. Pô, tá bom, esse cara está falando isso, mas, pô, da onde vem, né, a ideia dele? Pô, por que eu vou fazer isso? Qual é uma outra ideia paralela dele ou oblíqua dele? Pô. Mesmo que o retórico talvez fale que a gente goste de ouvir, tem que tomar cuidado mesmo assim, né? Isso aí, Gulu, acho que leva para um... Primeiro, estamos mais uma vez dentro da educação. Estamos falando de educação. Exatamente. Porque qual o nível de educação da pessoa e como que ela recebe as informações, como ela é capaz de processar e interpretar. E sem falar, sem entrar aqui em assuntos específicos, a gente tem, acho que vale para a reflexão de quem está nos ouvindo, quantas coisas você já nasceu e elas já eram tidas como verdade, quantas coisas vêm sendo informadas diariamente, vamos falar aqui pela imprensa, né, pela mídia, pelo mainstream. E você não parou, quando eu falo você, quem está nos assistindo, é nós mesmos aqui também. E você não parou para analisar, espera aí, de onde saiu isso? Será que é isso mesmo? Por que tem essa preocupação? Partindo de que princípio? Será que é exatamente como estão falando? A gente hoje sofre um monte de coisa nesse sentido. Ontem mesmo, eu num grupo de WhatsApp que eu tenho com outros amigos, eu botei um negócio e eu escrevi o seguinte, cara, eu não sei se isso é verdade ou mentira. O que me incomoda é ninguém parar simplesmente para questionar se era... Que se você questiona se é mentira, você é tido como um herege. É como se fosse numa outra época e ia ser enforcado em praça pública por questionar algo que deve ser questionado o tempo todo. Por que não pode ser questionado? Nós estamos cheios de verdades poéticas sendo tratadas como se fossem verdades científicas, como se fosse algo... Cara, isso está óbvio para todo mundo. Tá óbvio onde? Tirar de que informação? A partir de quais dados? A nossa educação hoje, como eu sei que é o objetivo de falar desse livro também, ela foi podando essa capacidade de questionamento. Mas não é questionar por questionar. A gente já teve essa conversa também, né? Se você quiser... Não é, vamos questionar tudo. Porque não dá, senão o cara congela lá. Não pode. Daqui a pouco a água não é água. Né? Tipo isso, não é assim. Vai pro relativismo... É só ter a curiosidade. Acho que é uma qualidade, uma habilidade inata que se perde muito, é a curiosidade. Ter a curiosidade de olhar e falar assim, cara, onde nasceu essa informação? De onde o cara tirou isso? De onde... Será que pode ser diferente? Mas essa curiosidade que você está falando, até usar uma palavra, a centelha que você tem que ter, o Amoroso falou outro dia, que é o seguinte, falou assim, pô, essa curiosidade assim, eu quero realmente conhecer ou eu quero ficar confortável? 99% quer ficar confortável, acho. Isso aí é foda. Então, eu tenho que ter essa coisa, essa centelha de eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Ponto. É o cerne do livro aqui. Eu quero a verdade. Mesmo que essa verdade eu esteja no caminho dela. Não é que eu vá alcançar e ter uma verdade absoluta. Mas eu estou no caminho dela. Porque se eu quero ficar confortável, se eu tenho que produzir um texto, um artigo, porque eu tenho que produzir, e aí eu tenho que produzir tanto, não sei o quê, aí eu posso começar a querer sair do caminho da verdade. Não que a gente queira aqui determinar que existe uma verdade absoluta, ainda mais na nossa área. Faz isso porque é uma verdade absoluta. Não. Esteja sempre no caminho da verdade. Com você mesmo. Não tem que se enganar a si próprio. Não tem que se enganar. Entendeu? E aí, o que isso quer? O que isso requer? Humildade, né? Para você poder... Pô, o Alan está me falando um negócio, vou dar um exemplo. A gente está conversando, ele fala um negócio que é o contrário do que eu penso. Qual vai ser a atitude que eu vou ter? Vou ter claro, pode até bater um sentimento na hora, que é aquela coisa que a gente conversa. Pô, ele me falou uma coisa contrária, bateu um sentimento, eu fiquei mexido, mas automaticamente já tem que ter esse treinamento. Eu falei assim, mas o que ele está falando pode ser uma coisa que realmente seja verdade e que vai mudar o meu argumento, que vai fortalecer o meu argumento, no final das contas. Gulu, eu tenho um exemplo prático disso, entre nós dois, que eu já contei aqui, eu não lembro se eu contei na parte do assinante ou se eu contei na parte aberta, mas eu vou relembrar aqui de qualquer maneira. A nossa discussão sobre a influência do meio ambiente e a liberdade, eu era muito fechado, e as primeiras vezes que essa conversa foi muito legal, do Gulu, a maior parte dela
pelo WhatsApp. Dá para ter uma conversa, só que a gente não tem milindre com áudio. Então a gente conversa por áudio, nós 3 aqui, sem problema nenhum. Um áudio de 3, 4 minutos é normal. Certo, é a resenha que a gente teria pessoalmente. Isso permite, já que a gente tem uma dificuldade física de encontro, isso permite a gente desenvolver alguns assuntos que a gente não desenvolveria se a gente tivesse que esperar o encontro. E um desses foi o Gulu observou em mim um viés. Um materialista. Exatamente. Só que tu não pensava materialisticamente, mas tu agia materialisticamente. Isso, não. E eu tinha uma relação com a história da biologia evolutiva, e eu particularmente, que me levava para um caminho muito materialista do ponto de vista do comportamento. Porque é realmente, né? Mas eu estava perdendo um pedaço dessa história e o Gulu estava querendo me chamar a atenção para esse pedaço, enquanto eu queria chamar a atenção dele também para o pedaço da biologia. Só que ele cedeu mais rápido do que eu à questão da evolução. Falou, Alan, já entendi. Aí a questão da conversa dialética. Porque era eu falando um ponto e ele falando, entendi isso, e ele falando um ponto, sem deixar de questionar em nenhum momento. E dói quando ele falou assim, cara, talvez tenha algo aqui que você esteja perdendo. Foi quando eu fui parar no São Tomás de Aquino. Até te pedindo ajuda em relação à questão mais filosófica e até epistemológica do apetite, que eu encontrava dificuldade quando eu ia para as pesquisas científicas, na maneira como eles tratavam o apetite. E aquilo foi me trazer uma série de conversas que foi me trazendo até eu digerir essa informação e entender o ponto que o Gulu estava realmente querendo dar e que acrescentava para mim uma questão relacionada à nossa capacidade de decisão que eu estava deixando de fora da equação, que não é trocar a equação, é acrescentar na equação a parte que você chamou de materialista, que é a parte evolutiva do comportamento, a influência que a gente sofre do meio ambiente. Sim. Que, de fato, você não, a gente sofre. Comportamento, você não tem uma mudança de comportamento que não tem uma influência. A gente está no ambiente, como é que a gente está no ambiente? Tanto que no meu discurso o tempo todo, outro dia, numa live que eu fiz, falando o professor me perguntou, o professor Ângelo Dias, eu tive um prazer de fazer uma live com ele, ele me perguntou quais são as recomendações práticas que você dá para a pessoa que está querendo emagrecer. O assunto muito mais voltado para quem está com obesidade do que quem está querendo emagrecer 2, 3 quilos. E eu falei, dentre todas as recomendações que eu dei, uma foi, cara, mexa no seu microambiente. Qual é a parte do ambiente que você consegue mudar? Porque isso influencia demais o seu comportamento. É muito difícil, por exemplo... Você mudar um macro, você não vai mudar. A pessoa que quer fazer jejum cheio de comida na geladeira, você está se sabotando. Ou você, cara... faz jejum naquela transição da semana que perfeito, você tem que... Não fui ao mercado ainda, está com pouca comida. Então, em vez de ir lá no mercado, você agora vou aproveitar e vou fazer um jejumzinho aqui de 24 horas. Eu hoje, depois de muito treinar, aí tem a questão do treinamento. Eu consigo, junto na minha casa, com a minha mulher e com o meu filho, tendo todas as coisas que eles gostam de comer, que não fazem parte da minha estratégia alimentar, eu consigo, mas que eu gosto, eu quero ver, pô. Até um negócio que eu me amarro é uma batata Ruffles de churrasco, cara. É mesmo? Porra, me amarro. Aquela porra lá, eu abro o armário, todo dia tem aquela merda lá na minha frente. Sempre tem umas merdas que a gente gosta assim. E de vez em quando, eu vou lá, mete a boca. Como é que você bebe bebida da cervejinha? Porra, mas demora muito para chegar no ponto em que você tem que negociar com a minha mulher, com o meu filho, tipo, vamos passar um período aqui sem isso, que eu quero fazer uma estratégia aqui. Ou botar num lugar que tu não possa ver. Então, a mudança do micro, aquilo que você consegue mudar, ou fazer, é mudar o ambiente para te favorecer a tua mudança de comportamento. Mas eu tive essa dialética com o Gulu que me ajudou demais na minha visão, eu cresci com isso, Gulu. Eu poderia ter... Não, Gulu, porra nenhuma tá falando. A maioria faz, trava ali naquela... É disso que ele tá falando, de não travar, não é disso que você tá falando? De sair, porque o confortável é você... O seu sentimento, porra, não, cara, tá falando isso, porra, cara, porque dói. A verdade é essa, a gente tem que assumir. Dói. Quando a gente tá indo num caminho e a gente vê que o caminho a gente poderia melhorar, isso dá uma dor.
Né? E aí... a primeira atitude é a resistência. Exatamente. É aí que eu falo, que eu bato sempre na tecla, cara, que a vida é treinamento. Estou fazendo assim, tô fazendo grosseiramente, claro. Mas você pode perceber que tudo na vida, a gente está treinamento com treinamento físico, mas tudo na vida é treinamento, cara. Quem está com dificuldade de ler, o que vai fazer? Tem que ir treinando, cara. Tem que ir lendo, tem que ir treinando, vai fazer. Então, quem tem dificuldade, quando a pessoa desconstrói o teu pensamento e dá aquela doída forte, o que você está precisando? Treinamento, cara. Treinamento para você treinar, absorver melhor e fazer. Então, tudo na vida, cara, passa por treinamento. O vídeo do Clóvis, né? Pega o brilho e vai teimando. Eu falo, pô, assim, um parênteses aqui também, né? Eu tenho um trabalho lá que eu dou aula de handball, e às vezes, às vezes criança de 9, 10 anos de idade, quando eles começam. Aí o pai fala assim, não sei se ele tem jeito para jogar. Eu falei assim, só traz ele, porque assim, a criança, se ela for bem estimulada, ela vai aprender tudo. Não estou falando que seu filho vai ser seleção brasileira. Agora, se ele quiser, ele vier treinar, ele vai jogar, ele vai saber jogar, ele vai jogar bem, se divertir. Ele vai jogar bem. E isso para tudo, cara. Se quiser, para tudo na vida, vai lá, treina, se dedica, que você vai fazer. Guardada as proporções que você falou, não quer dizer que você vai virar uma sumidade. Exatamente. No assunto. Aí tem uma questão de aptidão que não dá para negar, né? O cara que tem uma aptidão musical, por exemplo. Eu uso esse exemplo sem querer entrar muito nele, porque eu toco piano, mas eu entendi muito cedo na minha vida que eu não ia ser músico. Não sei se eu tô, né, lembrando de uma coisa que não aconteceu, mas teu pai te ajudou nisso, né? Tu não teve um toque do teu pai? Teu pai falou assim, ó, tipo, te deu uma... Não lembro. Eu me lembro, você, lá na faculdade, lá atrás, você falou assim, ó, meu pai um dia chegou pra mim e falou assim, mano... Não, mas não foi... Tipo pra você não seguir uma carreira. Falei, ó, não, mas não foi falando. Não. Foi porque eu tava tocando e ele foi foi me mostrar o jeito certo de fazer. Quando ele meteu a mão no piano, ele tocou, eu falei, eu não vou conseguir fazer isso. E aí eu desisti. Porque eu acho que isso aí, se ele tivesse falado isso, acho que não estaria errado, não. Ele mostrou isso no pior. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui, que foi foda. A maneira como ele mostrou. Eu falei, cara, como é que cara, nessa posição, desse jeito, ele tá fazendo isso? E eu aqui, vou quebrar meu dedo. Bonitinho, não consigo fazer, então... E aí eu desisti. Desistir faz parte da vida também, né? Não é só insistir. Vamos lá, Gulu, segue aí. Vou fazer um trechinho aqui, que ele fala sobre justamente... essa transição, esse trecho da transição que ele denota ali, o que ele está querendo, que sobrepõe o que os pré-socráticos estavam querendo. Ele fala assim, mais uma vez, o fato, homens de Atenas, é que o que produziu essa reputação foi tão só um tipo de sabedoria. E que tipo de sabedoria? Apenas aquilo que é talvez a sabedoria humana. É possível que eu seja realmente sábio nessa sabedoria, ao passo que aqueles que mencionei há pouco poderiam ser sábios em alguma sabedoria mais do que humana. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o que ele realmente é sábio é na natureza humana, é do comportamento, é naquilo, é na investigação dele. E o que ele vai falar lá na frente, que a gente já conversou também, que não é, por exemplo, o poeta era um sábio, né? Na época era tratado como sábio. Então, o que ele quer dizer? Não é porque o poeta é sábio em poesia que ele pode falar de qualquer coisa. Hoje em dia, a gente vê muito isso, né? O cara vamos botar aí, um pós-doc. A gente tem um episódio sobre isso. Um episódio já Nós feito. temos um episódio que fala do o super formado, é verdade, o super formado, é isso aí. Porque aqui no Brasil, o cara, quando ele bota lá o títulozinho PhD, ele vira intelectual. Exatamente. Ele aprendeu, sei lá, acho que é um chip que absorve todo o conhecimento do planeta Terra na mesma hora. Porque uma contradição. Surreal. Injetado. Por que uma contradição? Porque o cara, quanto mais ele vai se especializando, mestrado, doutorado, pós-doc, ele vai entrando numa especialidade cada vez mais profunda, especializando, cada vez mais profundo. Então, por que ele está indo cada vez mais profundo? Ele acha que ele sabe da realidade toda. É impressionante, é exatamente. É uma contradição. Eu sou bem radical nisso, eu falo que normalmente o cara vai emburrecendo, né? Que ele vai entrando naquilo, ele acha que aquilo ali é o mote pro resto, então ele emburrece pro resto e ele só sabe daquilo ali, ele emburrece mais do que
se avança, digamos e nem assim. precisa fazer mestrado e doutorado. Eu fiz o podcast aqui com os nossos donos, queridos amigos, donos da casa, e eu falei, eu emburreci na faculdade. Quando eu comecei a estudar pesquisa, artigo, eu fui estudando, de repente eu percebi que eu estava mais burro. Caraca, eu era melhor antes, De verdade, cara. Ainda bem que eu percebi, porque eu podia não ter percebido e ter entrado nessa armadilha de achar, agora eu sou o cara que é intelectual, eu entendo de tudo. Não, como eu estava perdendo as coisas ao meu redor, emburrece mesmo. Emburrece. E aí a gente tem que lembrar mais uma vez de Aristóteles, que ele falava isso. Cara, você vai entrando dentro, vai lá na profundidade, na especificidade, você tem que fazer essa volta. Porque senão você fica lá dentro. Fica lá dentro. Então, assim, e continuar a tua vida estudando as coisas também. Botar o cara, assim, botar um exemplo, né, tosco, mas assim, o cara tá estudando lá o LCA, que é bem dentro, né? É lá dentro. Literalmente dentro. Literalmente dentro. E, cara, ele tem que voltar. Ele não pode ficar só ali. Porque, o corpo humano, o LCA não funciona sozinho. Pô. Ver tornozelo, ver joelho, ver quadril. Pro leigo que está nos assistindo, o Gulu tá falando do ligamento cruzado anterior que fica no joelho. Dentro do joelho, na meiuca. Isso que ele falou dentro, para entender o trocadilho. Gulu, como é que a gente tá em termos de avanço aí pra gente encerrar essa parte 1? Gulu tá acelerado pra cacete. Não, tô acelerado, não. Acelerei agora, tô atrasado aqui, cara. Tem outro episódio ainda? Mas a gente tem outro episódio, então vamos encerrar aqui. No outro episódio a gente já entra, a gente já começa na letra. Porque se você fez o Prolegômenos, se for um preâmbulo gigante, foi ótimo. Foi ótimo. E nós deixamos ele fazer. Isso foi uma parte demais. Parabéns para nós dois, amor. E aí a gente já entra no próximo episódio direto. Então, galera, não deixa de assinar a nossa sociedade. Se você quiser se aprofundar no assunto da filosofia, uma abordagem para a área de saúde, com uma abordagem biopsicossocial, curte aqui o nosso podcast e se inscreve no canal para dar uma força para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. Isso já ajuda demais. Só de divulgar. Um abraço. Um abraço.